Bom dia, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estou com saudades. Estamos vivendo um momento muito difícil, mundialmente. Mas esse é o momento de nós mantermos o nosso isolamento social. Mas queremos continuar os nossos estudos, deixando-os ativos. Nesse sentido, nós vamos iniciar o estudo das matrizes, que é o nosso próximo tópico nesse nosso ano de 2020. Espero que a gente possa estudar bastante e compreender. E no retorno das aulas normais, esclarecemos todas as dúvidas que possam restar. Mas tenho certeza que vocês têm condições de estudar nesse momento em suas casas. Bom trabalho e vamos lá! Bom, então o nosso tema são as matrizes. O que são matrizes? Matrizes são tabelas. Várias coisas nós temos em formato de tabela. O nosso boletim é formado por uma tabela, com suas notas e com as suas disciplinas. As compras no supermercado, nas prateleiras, são dispostas em formas de tabelas, organizadas dessa forma. Bom, o que é uma matriz? Define-se uma matriz M por N, onde o M representa o número total de linhas e N o número total de colunas. E é sempre nesse sentido, linha versus colunas. O número total de elementos que uma matriz tem, basta multiplicar o número de linha vezes o número de colunas. Uma matriz pode ser representada entre colchetes ou entre parênteses. Representar uma matriz. Uma matriz será sempre representada por uma letra maiúscula do alfabeto, enquanto os elementos dessa matriz vão ser representados por letras minúsculas e com um número na parte de baixo. Esse número vai representar a linha que o elemento ocupa e a coluna. Então, o elemento A11 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. O elemento A12 é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, e assim por diante. Uma representação de uma matriz genérica. Qualquer matriz vai ser representada dessa forma. Sempre vai ter o elemento A11, A12, A13, A14 e assim por diante. Depois, A21, A22, segunda linha e a primeira coluna. Linha sempre na horizontal, coluna sempre na vertical. Uma matriz genérica sempre será representada dessa forma. Uma letra maiúscula, os elementos A e J, onde o I é a linha, o J a coluna, M por N. M representa o número total de linhas, N o número total de colunas. Então, eu tenho o elemento A32. O 3 é a linha, é o I, e o 2 é a coluna, que é o J. Dois exemplos de duas matrizes. Essa matriz, ela tem 2 linhas, 3 colunas. Então, é uma matriz do tipo 2 por 3. Segundo exemplo, uma matriz tem 2 linhas e 2 colunas. Então, ela é do tipo 2 por 2. Algumas denominações especiais de algumas matrizes. Isso porque elas têm algumas características diferentes de uma matriz normal. Então, uma matriz linha. É uma matriz que só tem uma única linha. Então, ela tem uma única linha, porém, ela tem 3 colunas. Uma matriz do tipo 1 por 4. Matriz coluna tem apenas uma única coluna, mas tem
3 linhas. Então, uma matriz 3 por 1. Outra matriz especial, uma matriz nula. É aquela que tem todos os elementos iguais a zero. Essa é uma matriz do tipo 2 por 2 ou simplesmente uma matriz de ordem 2. Matriz quadrada é aquela que tem sempre o mesmo número de linhas e o mesmo número de coluna. Uma matriz 2 por 2 ou simplesmente de ordem 2. Sempre que for uma matriz quadrada, eu posso dizer, é uma matriz de terceira ordem. Ou seja, é uma matriz 3 por 3. Eu posso simplificar essa denominação sempre que for uma matriz quadrada. Em uma matriz quadrada, os elementos A e J, quando o I for igual ao J, eu vou ter os elementos da diagonal principal. Sempre que a linha for igual à coluna, eu vou ter a minha diagonal principal. E a diagonal secundária, ela vai ser do último elemento da primeira linha com o primeiro elemento da última linha. Essa vai ser minha diagonal secundária. E isso só acontece em matrizes quadradas. Matriz triangular. Uma matriz triangular acontece apenas em matrizes quadradas, onde os elementos abaixo da diagonal principal ou acima da diagonal principal forem todos iguais a zero. Nesse caso, é uma matriz de terceira ordem e a minha diagonal principal igual a zero está abaixo, poderia estar acima. Já na de segunda ordem, o meu triângulo de zeros, na realidade, é apenas um único elemento. Na matriz diagonal, que também é quadrada, todos os elementos acima da diagonal principal e abaixo da diagonal principal deverão ser iguais a zero para ser uma matriz diagonal. Se só tiver num deles iguais a zero, ela será uma matriz triangular e não uma diagonal. Para a diagonal, todos os elementos abaixo e acima deverão ser iguais a zero. Matriz identidade ou matriz unidade. É toda a matriz quadrada que tem na diagonal principal os elementos iguais a 1 e todos os outros elementos iguais a zero. Não deixa de ser uma matriz diagonal, porém, com uma característica a mais que a matriz diagonal, é que os seus elementos na diagonal principal todos são iguais a 1. Essa é uma matriz identidade, que é apenas formada por um elemento, porque é ordem 1, uma linha, uma única coluna. E a matriz identidade sempre é representada por IN. O N me diz a ordem que ela tiver. Se for I2, quer dizer que é uma matriz 2 por 2. Se for I3, é uma matriz 3 por 3. O número que eu colocar nesse N vai me indicar a ordem que essa matriz ocupa. Igualdade de matrizes. Duas matrizes são iguais apenas se forem de mesma ordem e os seus elementos correspondentes com a posição que eles ocupam também forem iguais. Não basta ter os mesmos elementos. Esses mesmos elementos têm que ocupar a mesma posição. Então, o 3 é o elemento A1. O meu elemento A1 da B também é 3. 2 mais 1, 3. O elemento A12 é 8. Aqui é 5 mais 3, que também é 8. Assim como o elemento A21 é 0 e aqui também será 0. E assim todos os demais. Matriz transposta. Uma matriz é transposta quando eu tiver o T no expoente da minha matriz. Como é que eu vou fazer a transposta da minha matriz A? Eu vou trocar linha por coluna, ou seja, a primeira linha da matriz A vai passar a ser a primeira coluna da matriz transposta.
A segunda linha da matriz A, segunda coluna da matriz transposta. Terceira linha da matriz A, terceira coluna da matriz transposta. Assim como a primeira coluna passa a ser a primeira linha, segunda coluna passa a ser a segunda linha. Isso é a matriz transposta. É só trocar linha por coluna, mas na sequência. Matriz simétrica. Uma matriz é simétrica quando a matriz A for igual à transposta. Quando eu trocar a linha pela coluna, eu continuo com a mesma coisa. Então, observem aqui. A primeira linha da matriz A é 1, 2, 0. Se ela passar a ser a primeira coluna, vai ser 1, 2, 0. E a coluna da matriz A também é 1, 2, 0. A segunda linha da matriz A é 2, 4, 4. E a coluna também é 2, 4, 4. Então, quando eu inverter a matriz A com a sua transposta e continuar sendo a mesma matriz, então eu tenho uma matriz simétrica. Alguns exemplos resolvidos. Eu quero construir uma matriz A, os elementos A e J, 2 por 3. Isso quer dizer que eu tenho uma matriz que tem 2 linhas por 3 colunas. E eu tenho uma lei de formação. A lei de formação me diz como vão aparecer esses elementos, como é que eu vou formar essa matriz. Então, primeiro a gente escreve a matriz genérica, que representa qualquer matriz 2 por 3. 2 linhas e 3 colunas. Então, eu vou ter o elemento A11, A12, A13, A21, A22, A23. Não se esqueçam, não troquem. São 2 linhas e 3 colunas. Bom, A11, agora eu vou analisar o meu elemento A11. A linha é igual à coluna, I é igual ao J. Se o I é igual a J, eu tenho que fazer isso aqui. 2 vezes o valor da linha menos a coluna. 2 vezes 1 menos 1, que vai dar 1. Depois, A12, linha diferente da coluna. I diferente de J. Então, eu tenho que somar a linha com a coluna. 1 mais 2, 3. Também é diferente. Então, vou somar. 1 mais 3, 4. Também diferente. Linha diferente, coluna. Vou somar. 2 mais 1, 3. Agora, as linhas são iguais. I igual a J, linha igual a coluna. Então, eu vou fazer 2 vezes o valor da minha linha menos o valor da coluna, que dá 2. E A2, 3, linha diferente, coluna, vou somar, que dá 5. E aí, dessa forma, surge a minha matriz. Segundo exemplo, eu tenho 2 matrizes, A e B. Eu quero descobrir o valor do x e do y, sabendo que a matriz A é igual à matriz B transposta. Então, eu escrevo a matriz A igual à transposta de B. Relembrando, o que é a transposta? Trocar a linha por coluna. Então, a primeira linha vira a primeira coluna. Segunda linha vira a segunda coluna. E agora tem uma igualdade. Quando é que 2 matrizes são iguais? Quando os elementos correspondentes da posição são iguais. Ou seja, o 2 vai ter que ser igual a x mais y. 5 igual a 5, ok? 10 vai ter que ser igual a 3x menos y. E 1 igual a 1. Tenho um sistema aqui. Um sistema de 2 equações. Resolvendo esse sistema, que vocês já sabem fazer, né? E sabem fazer muito bem. Então, eu vou descobrir que x é igual a 3 e y é igual a menos 1. Qualquer forma para vocês usarem aqui. Técnica do cancelamento, técnica da adição. Se quiserem usar sistema linear que a gente viu, usando o determinante também podem.
qualquer uma das maneiras que vocês se lembrem. Bom, e aí deixo algumas atividades. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula, e que tenha ficado claro o tipo de matrizes e como a gente deve criar essas matrizes. Deixo algumas atividades do nosso livro, parte 2, e as páginas aqui. Bom trabalho e espero que possamos nos ver o quanto antes. Beijo, pessoal. Qualquer dúvida, podem me chamar.